Cláudia, deixa eu perguntar, porque eu quero perguntar de um outro setor, né? Que a Cláudia tem, né, boa parte da sua carreira no agro, né? Que eu também já trabalhei e sei como é muito difícil de a gente levar uma boa imagem. É muito complicado no Brasil ter essa imagem do agro. Como é que foi esse trabalho? Como é que é esse trabalho? Como que o agro se comunicava, está se comunicando? Como é que você vê esse setor hoje em dia? Bom, só nesse setor eu tenho 22 anos de atuação, né? Então, assim, é nítido a mudança e a transformação. Para te dar um parâmetro, numa entidade onde eu tenho a maior parte da minha experiência, quando eu entrei tinha um jornalista. Quando eu saí, tinha uma equipe de 18 pessoas. E isso sinaliza não só a complexidade da comunicação, mas também a percepção do agro da necessidade de fazer os investimentos necessários em comunicação. Então, isso transformou muito. A minha opinião, Tiele, ela distou um pouquinho do setor como um todo, porque assim, o que a gente mais ouve falar é que o agro não sabe se comunicar. Né? É lógico que isso também existe, mas, de novo, como a realidade hoje é complexa, você tem quem não sabe, quem mais ou menos sabe, e tem aqueles que dão show. Uhum. E eu gosto sempre de falar desses primeiros que dão show, até para a gente mudar um pouquinho essa perspectiva. Então, você pega algumas cadeias produtivas, como laranja, algodão, etanol de milho, esse pessoal faz um trabalho sensacional de comunicação, seja para o mercado interno Mato Grosso, seja para o mercado externo, né, assim, o mundo todo. Recentemente, por exemplo, teve uma crise do algodão que eu acredito que todos vocês aqui talvez nem tenham escutado falar. Uhum. E foi brilhante a gestão, porque assim, a crise surgiu, eles fizeram um monitoramento disso, fizeram a resposta adequadamente dentro de um contexto, dentro de um público interessado e fez a gestão. Eu, inclusive, como especialista, fiquei com muita vontade de, numa semana seguinte, fazer o comentário numa rádio onde eu tenho uma coluna, mas eu falei, não, a crise foi pequena e acabou. Então, eu não tenho ali que falar para amplificar uma crise ou para revivê-la, né, para ressuscitá-la. Então, a primeira coisa é a seguinte, acho que tem de tudo dentro do agro. Né? Uma outra perspectiva, assim, a gente fez várias pesquisas ao longo dos anos, seja na entidade onde eu trabalhava, ou até mesmo acompanhando pesquisas da ABAG, da ISPM, e a gente percebe que a sociedade não tem uma imagem tão negativa como a gente imagina. Isso sempre surpreende. É verdade. E com muita frequência as pessoas falam para mim, inclusive do agro, falam assim, você está errada. Aí eu falo, ok. Tudo bem. Tudo bem, eu já me acostumei um pouquinho nessa posição, mas assim, o que me dá segurança para mantê-la é esse monitoramento, esse acompanhamento das pesquisas que eu acompanho, né? Agora, é fato que o agro tem seus críticos também, né? Não sejamos ingênuos a respeito disso. O problema é que o percentual baixo de críticos tem um poder alto de fala, né? E é isso que cria, às vezes, um barulhão. Então, a gente vai ter, dentro do segmento de comunicação, alguns jornalistas que têm uma posição contrária, professores, juristas. Então, esse perfil pequeno, mas que tem um poder de representatividade, ele acaba fazendo um barulhão, né? O que é importante? É até o exemplo que eu dei do algodão. É a gente olhar com frieza, e é uma coisa que eu sempre tentei fazer, continuo tentando, porque o agro quer, eventualmente, brigar, né? Ou quer responder, como eu falava, com o fígado. E eu falo, gente, calma, respira. A gente tem todos os dados a nosso favor. O que a gente precisa, às vezes, de uma estratégia, de responder no momento adequado, porque, felizmente, é um setor fácil de responder. Assim, você não precisa maquiar a informação. Tem problemas dentro do setor, sem dúvida, assim como tem em qualquer categoria. Você pega, sei lá, médico, publicitário, contador, político, arquiteto, sei lá. A gente tem os bons e tem aqueles que, né, que depõem contra atividade profissional. Isso também acontece no agro. Mas, na proporção, o agro, principalmente do Mato Grosso, assim, a gente tem números belíssimos para colocar, inclusive para se posicionar. O próprio governo do estado utiliza bastante esses números, né? Sim. Para poder aí estruturar o seu discurso, para poder vender essa principal atividade do setor de Mato Grosso para o mundo.